Olá, pessoal. Boa tarde. Como tradicionalmente acontece, vamos dar início agora, domingo, às 16 horas, às 18 horas, a mais uma live do Dia das Mães. Sempre com histórias tocantes, mulheres inspiradoras, e essa sequência de lives com mulheres maravilhosas vai até mulheres e homens que fazem às vezes de mães também, não podemos generalizar, vai até o dia 31 de maio. Hoje, a nossa mãe é a mãe resiliente. Ela teve que fazer da resiliência a sua companheira para conseguir suportar e se reenergizar, né? Realmente ela voltar à vida depois da perda do único filho dela, o Rafael, de 23 anos, e um acidente fatal. Isso já faz 17 anos e de lá para cá realmente ela teve muitas experiências grandiosas e inspiradoras que ela vai trazer aqui pra gente. A Marília já entrou, é a Marília Keller, ela já entrou aqui na live. Já vou convidar essa conversa com essa mulher incrível. Vamos aguardar a conexão dela. Entrou. Oi, Marília! Bom, Tudo bem e você? tudo ótimo. Feliz de estar com Seja muito você. bem-vinda, nem me fale. Estava tão ansiosa para essa live nesse domingo. Obrigada por ter aceitado participar com a gente e trazer a tua experiência incrível, inspiradora e de muita força para nos ensinar a seguir, né? Para realmente nos ensinar a ter um caminho cada vez mais resiliente e mais forte na nossa vida. Obrigada de coração. Imagina, eu que agradeço a oportunidade. E me Marília, conta, como é que as coisas estão organizadas aí? Como que você gostaria que eu conversasse, que a gente trocasse de ideia? O que que você acha ao, melhor? ao longo da semana, eu já e acabei de fazer uma apresentação para os nossos seguidores com a gente aqui na live, mas eu fiz um breve resumo dessa história de 17 anos de vida, né, que você passou. Então, se você pudesse, eu gostaria que você contasse um pouquinho para a gente como Uhum. foi esse momento para você desde o período do acidente, e aí a gente realmente vem trazendo todas as suas experiências e você vem contando para a gente a sequência, né, que se seguiu a partir daí. Tá bom. Então, eu primeiro quero dizer assim que eu acho importante eu colocar o que aconteceu comigo, porque a minha experiência pode trazer alguma tranquilidade para outras pessoas. Então, não é fácil, né? Depois de 17 anos, continua não sendo fácil. Era uma coisa que eu gostaria de não ter vivido, não escolhi isso, mas eu escolhi responder de uma forma mais bacana para o que me aconteceu. Sim, Então, o que aconteceu foi o seguinte: eu tinha um filho maravilhoso, muito legal, muito bacana, muito pacífico e com os olhos azuis da cor do céu. E esse era o meu Rafael. Eu vivi com ele a minha 23 anos e alguns dias, né? E um dia eu comecei a ter uns pressentimentos que algo muito estranho fosse acontecer com ele, muito ruim. E eu comentei com a mamãe, com a minha mãe, e ela falou: minha filha, ou você confia em Deus e entrega o Rafael para ele, ou você não confia e fica louca. E um dia eu comentei com o Rafael, porque às 4 da manhã eu tinha um buraco no peito, eu acordava e ficava com essa preocupação muito forte. E um dia eu peguei nas mãos dele, olhei dentro daqueles olhos de mar e falei: meu filho, eu estou com um pressentimento estranho com você. Ele falou: mãe, acredite, nunca, eu estou falando nunca, nada de mal vai me acontecer. E eu acreditei. Bom, passado mais uns 20 e poucos dias, eu estou em casa almoçando e toca o telefone. Meu filho tinha acabado de sair. Ele ia assistir um vídeo na casa de uns amigos e depois ia trabalhar, que ele trabalhava no Ritz,
que é um restaurante muito bacana aqui em São Paulo. E o telefone tocou. E perguntaram se eu era mãe do Rafael. E que ele tinha tido um acidente. Eu não sei dizer o que aconteceu. Eu só sei que eu fui para lá. E fui com... Não lembra nem como foi. Eu não lembro como eu fui, mas eu lembro que eu tinha um terço na mão. E eu lembro que quando chegou no Hospital São Paulo, porque ele foi levado para lá, o terço estourou. E eu senti uma coisa muito ruim. Mas eu entrei no hospital, tarará. E eu fui com meu irmão que me levou, isso eu lembro. E foi demorando, demorando, e os amigos dele, que estavam no mesmo carro, saíram. E um saiu com o braço engessado, outro saiu sem nenhuma dor, sem nenhum ferimento. E o meu filho não saía, Melissa. E eu comecei a surtar. E o meu irmão que estava comigo falou, não, ele deve estar engessando a perna. Enfim, depois de um bom tempo, que eu também não sei te precisar, mas foi uma eternidade, saiu um médico, olhou para mim e começou com a história do gato subiu no telhado, né? Então, ele quebrou isso, ele quebrou aquilo, e eu falava, e cadê? E onde ele está? E aí ele disse que meu filho não tinha resistido. E eu desmaiei, porque a minha pressão, sei lá o que aconteceu, eu desmaiei. E eu lembro que quando eu voltei, eu falei assim, agora só me resta uma alternativa. Eu me mato para encontrar com meu filho. Simples assim, não existe a hipótese de vida sem meu filho. Isso era assim, não dava para questionar isso. Sim. Só que na hora que eu pensei isso, eu pensei, se for verdade, que quando uma pessoa se mata, ela vai para um lado e quem morreu normal, entre aspas, vai para Vai outro. para um outro Eu vou, lugar. eu vou desencontrar eternamente do Rafael. Não existe isso. Aí eu decidi, eu vou viver porque eu acredito que um dia eu vou encontrar com ele. Então, o choque inicial foi esse. E foi difícil lidar com isso porque é uma coisa tão absurda você perder seu filho. Você tem filho, É né? antinatural, como a gente disse, né? Total, a gente não concebe. É. Não, não. E aí eu lembro que eu falava essa frase, é um absurdo, é um absurdo. Não, eu não estou vivendo isso. E assim, chorava, 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 e quem estava perto falava, não chora que você vai desidratar. Imagina, você está pensando em desidratar. Bom, os primeiros dias foram um horror, porque você mistura realidade com pesadelo, porque não é sonho. E você não consegue dormir, você não consegue comer, você fica. Você está no outro canal, assim, eu não sei nem te explicar. É meio purgatório, sabe, Mel? Eu imagino que se deva estar meio em. Em transe, É. Uhum. piradinha. E a sensação é que as coisas ficarão assim para sempre. Só que uma grande coisa que Santa Teresa d'Ávila me ensinou, tudo passa. Então, Ou pelo menos se ameniza. eu acho que o tempo e o respirar e o viver o luto são importantíssimos. Eu lembro que depois de um tempinho, eu estava montando uma loja enorme no shopping Iguatemi e os donos dessa loja, que foram muito queridos comigo, falaram que iam esperar eu melhorar para poder abrir a loja. Eles não queriam outra pessoa inaugurando, porque eles sabiam do meu trabalho, eles sabiam do treinamento que eu dei para a equipe, eles sabiam de tudo, e eles queriam, né? Eu até ouso falar, foi a Chocolate do Ju, né? Uma empresa de chocolates, que os Landman foram incríveis comigo. E meu irmão disse, Marília, meu irmão Luiz Fernando, sempre dando força,
Você vai sim. Eu falei, mas eu vou fazer o quê? Como assim? Eu Não só tô com sei. cabeça para nada, mas isso te deu força, eu imagino. Eu fui ao cabeleireiro. Não me pergunta como, nem me pergunta qual dele. Passei batom e fui e inaugurei a loja. E foi uma coisa muito boa para minha cabeça, Eu entendeu? imagino. E eu sei que tem tanta coisa para falar, Melissa, que eu estou lembrando agora. Me fala. Esse processo. Não, lógico, e assim, eu quero que você fique muito à vontade, porque realmente assim, eu tô aqui para te ajudar a dar um direcionamento, porque eu imagino que são tantos lampejos que vêm, e como eu Muito. li o teu livro, eu acompanhei a história, eu já tô mais a par de detalhes, mas eu queria escutar de você, né? É, teve esse processo de luto, Teve. em seguida uma leve recuperação, até o processo de aceitação. Eu vi ali que você passou por vários processos, desde plantar uma árvore, ir para Santiago de Compostela. Como que você buscou, Marília? Aonde você buscou forças para se reerguer, né? Ou pelo menos para ficar um pouco melhor? Olha, eu acho que a vida se impõe de alguma forma. E todos nós temos essa mola propulsora dentro da gente, mas eu acho que tem algumas coisas que me fizeram ficar em pé, vamos dizer assim. Eu acho que, primeiro de tudo, o amor pelo meu filho. Porque o Rafael, que eu chamava de Billy Willy, ele odiava, mas eu sempre chamei ele de Billy Willy. O Rafael, ele me achava muito segura, muito guerreira, muito bacana, e eu não queria desapontar. Porque eu achava que do céu, da nuvem que ele tivesse sentadinho, ele ia estar me vendo melhor do que aqui na Terra. E aí ele ia falar, putz, me enganei com a minha mãe, 23 anos e não sei quantos dias. Então isso não foi legal. Outra coisa, eu percebi que é uma dor que não só eu senti, infelizmente. Quisera eu só. Outras mães perderam seus filhos. Porque perderam em que sentido? Umas perderam para droga, outras perderam para o suicídio e outras perderam por doenças oncológicas, né? Teve uma mãe que falou: ah, ele pelo menos se tivesse ficado doente, você ia se acostumando com a morte dele. Eu falei: não, você tá louca. Eu não queria o meu filho doente, entendeu? Sim. Então eu comecei a achar até a morte dele mais bonita que outras. Olha que louca. Mas enfim, aí eu fui na FENAC, que na Que na época, verdade foi uma morte dura para você, mas mas para ele para ele não. foi uma Ele passagem morreu na tranquila. Sim. hora, ele morreu no acidente na hora. Ele foi o único que morreu. Eles estavam em 4 no carro. Ele deu o lugar para uma amiga dele porque a perna dela estava atrapalhando. Então eles mudaram de lado. Chegaram a mudar de lugar. Isso, era a hora dele, eu penso assim hoje, né? E aí eu fui em livrarias, tal, procurar sobre luto, sobre morte de filho, porque não tem sinônimo para morte de filho. Tem órfão, tem viúva, tem viúvo, mas realmente, quem era eu? Eu queria me organizar, me orientar, não enlouquecer. E aí que eu resolvi falar com algumas editoras. Eles, na época, que agora muita coisa mudou, graças a Deus, falaram: Marília, morte, ninguém quer falar sobre morte. Então, eu acho que vai ser difícil se organizar esse livro. Só que eu, sozinha, resolvi escrever esse livro depois que eu fiz Santiago de Compostela, que foram 743 quilômetros andando e lembrando da primeira fralda, do primeiro beijo, do primeiro dente, do último beijo, do último abraço. Eu redesenhei a nossa relação nesse trajeto. E na volta eu falei: não, eu preciso colocar isso num livro para poder me organizar, me salvar, exorcizando tudo
e também para ajudar outras pessoas, porque aí você descobre que muita mãe, muito pai perdeu filho. Não é só você que é a coitadinha, né? Então, eu acho Você que fala muito dessa questão, você cita ali até um preconceito com a morte, né? Essa falta de bibliografia, essa falta de depoimento sobre e até a forma das pessoas saberem lidar com isso, né, Marília? Porque muitas vezes as pessoas elas não estão mais próximas, elas não se aproximam por não saber se elas estão te atrapalhando, se não, se é o momento, como que se lida com isso? Como que foi tua percepção nesse sentido? é complicadinho assim, porque você começa a exercer muito a compaixão, que graças a Deus eu percebi que eu tenho. Porque você escuta coisas tipo, por que você só teve um filho? Ai, gente, que desnecessário. Mas, enfim, a pessoa não falou isso, com Por certeza, mal. ela não falou por mal. Outra falou, você parece a família Kennedy. Então, assim, quem conhece a família Kennedy sabe que ninguém gostaria de parecer a família Kennedy. Então, eu acho que as pessoas, incluindo-me, nós não sabemos lidar com a morte. E ela é uma coisa presente, cara. Mas a gente não consegue. E eu acho que é até bacana não conseguir, porque enquanto estamos vivos, a gente tem que viver ao máximo. E se a gente não se agarrar à ideia que a vida é muito legal, é muito bacana e não é medíocre, como que a gente vai viver médio? Ah, eu vou viver médio porque de repente a morte é bacaninha. Não, você tem que achar que a morte é o inimigo. Não que você não se prepare para ela, não que você não saiba que você está caminhando para ela. Mas, cara, você tem que amar a vida sim, enquanto respirar. Você tem que fazer o melhor por você, pelos que estão lá atrás, que já foram para o céu, que eu acredito em céu, já te falo sobre isso, e pelas pessoas que estão ao seu redor. E outra coisa, eu perdi meu filho, mas outra pessoa perdeu o pai, outra pessoa tem uma dor, outra pessoa está com a Covid. Existem outras dores, você não pode virar a vitiminha do mundo, porque senão você fica fraca e chata, não é? Mas é um processo, né? É um processo de autodescoberta gigantesco, né, Marília? Terapia 5 vezes por semana eu fiz. Uma santa. Eu falava, eu não quero sair da cama. Ela falava, não quer? Então você põe a tênis e vem a pé para o meu consultório. Porque vindo a pé, você vai aumentar a produção da serotonina. E aí você chega aqui, você tem que falar comigo. E eu falava, então tá. E eu ia que nem um robô. Mas eu acho que a construção dessa fortaleza interna, ela é diária, Melissa. E eu só posso agradecer as pessoas que estiveram comigo e principalmente a lembrança do meu amado filho. Porque, assim, a ausência virou uma presença. Não sei se eu estou conseguindo me explicar. Então, assim, eu conversava com ele, não muito, porque eu não queria incomodar. Porque eu acho que eu incomodo ficar toda hora falando, falando. Mas eu acho, assim, que eu chorei muito. Eu, Viveu o luto. eu vivi o luto. Eu não neguei, eu vivi o luto. Eu, às vezes, ia no banheiro e me trancava, porque as pessoas não querem te ver chorando. Ninguém. Ninguém. E porque mexe com elas também, né? Além delas não querer que você sofra, elas vão sofrer te vendo sofrer. E elas não Então, sabem lidar com isso. não, Exatamente. é ignorância mesmo, a gente não sabe. Então, o que que eu fazia? Eu ia para o banheiro do Shopping Guatemi e chorava dentro do banheiro. Chorava, 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 me dava aquela paz, eu rezava um Pai Nosso, nem lembro que eu rezava, mas eu rezava alguma coisa. E aí eu passava batom, punha colírio, lerim e voltava para o trabalho. E os amigos do meu filho me ajudaram muito. Eu não vou falar nome de um ou de outro, porque fica feio. Vários, tia, estamos aqui, tia.
Eu lembro que um dia eu liguei para um amigo do Rafa, que Há chama... 2 semanas eu vou contar aqui que ela estava fazendo live. Isso já aconteceu há 17 anos, então são laços impressionantes. Há 2 semanas ela postou nos stories dela ali, ela fazendo live e tomando vinho com os amigos do filho. Então é um laço que realmente perdurou muito. Graças a Graças Deus, né? a Deus. Então, um dia eu liguei para um amigo do meu filho e falei: e se eu atravessar meio assim, sem olhar para os lados, a Avenida Rebouças, em São Paulo? Isso seria suicídio? Aí ele falou: tia, é claro que seria suicídio. Vamos conversar. E ficamos conversando. Enfim, então, assim, eu tive terapeuta, eu tive a minha família, que foi grandiosa comigo, teve uma paciência, porque teve época que eu fiquei agressiva. Então, assim, falavam: ah, o tio o José morreu. Eu falava assim, mas também, com 82 anos, tinha que estar morto. Meu filho morreu com 23. Então, você fica meio fora da É casinha. esse processo entre o luto e a aceitação, você teve a fase de revolta. Tive revolta. Nunca falei por quê. Por que comigo? Essa pergunta gozada eu não fiz. E uma coisa que foi assim, dentro do divisor de águas, ou um divisor maior, foi o seguinte: um dia eu estava desesperada de saudade. Porque uma coisa é saber que seu filho está numa rave, em Campos do Jordão, está na praia, está na baleia, ele volta e você abraça e beija, ou briga, ou conversa, X. Saber que você não tem como mais pegar ele, você não tem como mais abraçar, sentir o cheiro, estar junto. É demais. E um dia eu estava chorando, 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 fui para a igreja, perto de casa, Perpétuo Socorro. E o que que aconteceu? Tinha um papel amassado, Melissa. E eu peguei esse papel. E sabe o que estava escrito no papel? Aos olhos dos outros, parece que Deus não gostava dele, porque ele era tão jovem e morreu. O que eles não sabem é que ele foi resgatado, porque ele era muito importante para Deus. Bom, Isso eu no li papel que você encontrou. num papel que era uma leitura de uma outra missa. Um papel amassado no chão da igreja Perpétuo Socorro. Aí eu li aquilo, é Deuteronômio, é uma coisa lá de trás. Eu falei, entendi. É como se eu entendesse que aquela mensagem foi para mim, eu tomei para mim, eu fiz aquilo Era servir. para você, né? Era para você. Ele não é que Deus não gostava dele, Deus gostava tanto dele, se Que importava resgatou. tanto com o Rafael, que ele resgatou ele de uma coisa que a gente não sabe o que ia acontecer, cara. Eu não sei o que ia acontecer com meu filho, né? Então, assim, muita gente pode pensar, coitadinha, que ilusão, né? Não interessa. A ilusão é minha, a dor é minha, eu faço o que eu quero. Não é assim? Claro, Então, lógico. então eu participei de grupos. Em toda a cidade hoje tem grupos de ajuda para quem perde filho, para quem perde sobrinho, para quem está enlutado. Então a gente tem que chamar a atenção desses grupos. Em Curitiba tem um grupo que chama Solidários na Dor do Luto. Amigos Solidários na Dor do Luto. Eu sei que tem. Em São Paulo tem alguns, tem terapeutas que são especializados, porque eu acho importante, Melissa, você viver isso primeiro com fé. A fé que seja, mas eu acho que a fé, ela sustenta você, entende? Sem E dúvida. Você aí precisa estar conectado com alguma coisa maior, né? exato. E eu cresci na Igreja Católica. E eu, quando o Rafael nasceu, eu consagrei ele para Nossa Senhora. Então eu tenho certeza que, caramba, ele morreu, mas tem a vida eterna.
Tem Deus, tem Jesus, tem Divino Espírito Santo, tem os meus apóstolos que eu amo, São Paulo, São Pedro, São Tiago, tá tudo lá. Não vão receber o meu filho? Pelo amor de Deus, nem vem com história. Então, assim, essa crença que a vida aqui é uma passagem que a gente tem que viver bem. Com louvor, com alegria, né? É temporário, mas não dá para se jogar tanto tempo fora, né? É um período, Não é? 80 anos, 85 anos, é um tempo bem considerável, então precisamos viver muito bem. Então, o idoso é um jovem que deu certo, né? Eu tô dando, porque eu achei que eu fosse viver mais uns 2 anos e ia ter o quê? Um câncer. Eu pensei até o câncer que eu ia ter. Porque eu falei, não é possível, tanta tristeza, tanta dor e eu ficar saudável. E eu lembro que eu ia aos médicos, eles falavam, seus exames estão ótimos. E eu ficava meio decepcionada. Como que os exames estão ótimos? Eu perdi meu filho, meus exames estão ótimos. Mas você começa a gerir diferente a sua vida. E a ver propósitos outros na sua vida. E a perceber que você pode ser mãe sua, você pode ser mãe da humanidade que está ao seu redor. Você pode ser, eu não gosto da palavra exemplo, porque eu acho que cada um de nós é tão perfeito, mas assim, dentro da minha dor, da minha pequenez, das minhas... Você pode ser uma referência para pessoas que... Eu posso ajudar um pouco, sem receita de bolo, mas ajudar sendo o quê? Seja a melhor pessoa que você puder ser para você e para os que estão do lado. Agora, eu acredito firmemente que a melhor coisa que me aconteceu foi ter meu filho. Isso foi básico. Ele nasceu no dia do meu aniversário, de presente total. Eu não me arrependo um segundo de nada que eu vivi com ele. Poderia ter sido melhor? Eu? Podia. Mas eu fui... Foram 23 anos muito bem vividos, né? E que dentro do conhecimento que você tinha no momento, você deu o teu melhor, né? Eu melhor. Mas assim, se eu pudesse voltar atrás, eu faria algumas correções. Eu arrumaria um pouco, porque eu tive meu filho muito nova. Foi quando eu tinha 22, ele nasceu no mesmo dia. Então, assim, eu daria umas acertadas. Mas o amor que eu senti e sinto por ele, eu acho que é o grande diferencial, entendeu, Mel? Agora Marília, a gente passa fica pelo luto e sai diferente. Eu acho que a gente sai melhor, viu? melhor, mais É, forte, mais forte. mais resiliente, aceitando mais os desafios da vida. O resto fica muito pequeno. As outras, ai, tem que entregar um negócio para o cliente. Eu fico nervosa, mas eu não morro mais. Eu fico porque eu sou muito responsável e germânica. Mas assim, eu amo tudo agora. Eu faço o que eu posso hoje. Porque não adianta, por mais que eu faço agenda de papel ainda. Mas assim, a vida é por um triz, cara. Às vezes você está lá toda organizada. No dia 8 de junho vou fazer um aniversário, vou convidar, tá. De repente, a vida fala assim, nananina, nana. E pega e tira seu filho, cara. Como que você vai ficar toda presa? Então, eu acho que a gente tem, sim, que continuar dentro das nossas... Somos humanos. Então, a gente precisa se assegurar que a reunião, o call, a live, a comida que está na geladeira, a gente precisa de alguma organização, né? No espaço que a gente vive, mental, tem que ter alguns rituais. Mas, principalmente, o que eu acho é viva bem. Beija seu filho, ama, mima. Isso não estraga. O que estraga é falta de educação. Amor nunca é demais. Estou errada? Não, de forma nenhuma. Acho que não. Eu não me arrependo de ter amado pra caramba o meu filho
e de ter feito o possível. Eu não fiz tudo, mas eu fiz o possível por ele, entendeu? Agora, é uma coisa que a gente tem que refletir. Eu gostaria que as pessoas, quando terminassem essa live, lembrassem de duas coisas. Tudo passa. Então, se tudo passa, a vida se impõe e a vida é agora. Não é esse papo de on, an, en. Não, não é mantra. É para se ligar nisso. A vida é agora. Outra coisa, a cruz que se carrega pesa menos que a que se arrasta. Deu para entender? Então, eu tenho uma cruz, você deve ter a tua. Cada um tem uma cruz do seu tamanho. Segura e leva. Se arrastar, pesa mais. E outra coisa, eu acho que amar, no sentido de amar a memória, de amar as lembranças, de amar quem está com você hoje, isso tudo é muito importante. E não se petrificar na hora da morte do seu filho. E ficar lá, num lugar... Eu poderia ter ficado, você concorda? Eu poderia. Há 17 anos... Realmente, assim, o que surpreende foi a forma como foi o que você falou ali, a Fênix, você reacendeu, né? É, muito da preocupação em não decepcionar o Rafael, mas você reacendeu, né, Maria? Graças a Deus. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente, que ali no livro você menciona um pouco a questão da culpa que toda mãe sente, né? Mas que no início, embora soe absurdo, você se culpou muito. Eu me culpei porque mãe se culpa. Mãe é onipotente, né? Então, mãe acha que tudo é porque ela não fez. Então, eu pensava, eu tinha que ter amarrado ele primeiro na cama para ele não sair aquele dia. Ridículo, mas eu pensei... Como se fosse resolver alguma coisa. Com um menino de 23 anos, com toda uma vida para viver. É. E eu lembro que eu falava, meu filho, você está cansado, trabalhou, tal. E ele falava assim, ai, mãe, quando eu morrer, juro que ele falava isso, quando eu morrer, eu tenho o tempo do mundo, o resto do tempo do mundo para descansar. Agora eu sou jovem. Então, né, o que você... Bom, mas a culpa é assim, se eu não tivesse separado do pai dele, de repente ele receberia mais em casa, os amigos, e não sairia tanto. Ou seja, eu comecei a inventar uma série de coisinhas. E outra culpa. Para trazer para algo que você pudesse controlar. E, na verdade, é o incontrolável, sim. E a outra culpa era assim, um dia, o primeiro dia que eu dei uma risada, depois de muito tempo, que eu dei uma risada que veio do fundo, assim, que eu fiquei feliz ou alegre, eu não lembro. Cara, eu falei, eu tô rindo, meu filho morreu. Ou seja, é muito maluco você se ajustar a toda essa cena que acontece no seu cérebro. E muitos anos, eu sonhava toda noite que eu matava o meu filho. Você tinha sonho de que você matava ele? Porque eu queria te perguntar muito dessa, que se você chegou a sonhar muito com ele, era uma das perguntas que eu queria te fazer. Então, é muito o ser humano realmente, eu acho assim, por isso que eu gosto tanto de filosofia, de psicologia. Por quê? No começo eu sonhava que eu estava dando mamadeira para ele e ele se engasgava, e quando eu ia ver, a cor da mamadeira era a cor de sangue. Olha a louca. Aí eu acordava, isso porque eu estava tomando Rivotril para dormir. Eu acordava e falava, meu filho morreu. E aí, então, assim, acordada, eu estava em desespero. E dormindo, eu estava tendo pesadelo, ou seja, uma vida tranquila. Mas eu acho que isso é importante viver. É importante. Hoje eu acho que isso foi importante para mim. Depois eu sonhei que ele estava num lugar e começou a pegar fogo e eu avisava todo mundo e ninguém percebia. E aí pegou fogo. Enfim, mas ele era pequenininho, pequenininho de colo. Depois, ao longo do tempo, ele foi crescendo. Crescendo, crescendo, crescendo. Hoje, quando eu sonho com ele,
Ele está morando na Europa e ele é adulto. Ou seja, eu elaborei isso dentro de mim, entendeu? Então, eu lembro e muito, eu agradeço a Deus que eu falava, misericórdia, Senhor, eu não consigo conviver com essa dor, porque é um buraco que faz aqui no meio do chakra, aqui no meio do peito, e eu achava que eu ia ter um treco, né? Aí eu falava, Senhor, me ajuda que eu não estou conseguindo respirar de tanta dor, de tanta saudade. E Era uma dor que chegava a ser física. física, a dor era física. E cada vez mais a coisa foi se organizando. Aí você vai falar, hoje, como que você lida com isso? Eu lido com o distanciamento do tempo, mas às vezes parece que foi ontem que aconteceu tudo. E às vezes parece que foi assim muito tempo que aconteceu tudo. Mas eu lido primeiro com resignação, porque tem coisas que a gente pode se indignar e outras que a gente tem que acolher. Sem dúvida. E eu amo e espero muito, 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 muito conhecer Jesus, Nossa Senhora, todo mundo, os anjos, mas que depois eles me peguem pela mão, quando eu chegar lá, e me levem para ver meu filho. E eu vou abraçar, e eu não vou mais soltar. Você entende, Mel? Nossa. Então, é isso. Eu não sou Ele está perfeita. muito feliz da onde ele estiver com a mulher que você se tornou, Marília. Eu li no teu livro algo que realmente eu não lembro quem foi a pessoa, mas algo que define muito você. Se essa pessoa estiver nos escutando, ou se não, depois provavelmente você vai repassar isso para ela. Que ele te define assim: é um homem, e ele diz assim, que o que ele mais admira em você é que você é uma mulher altiva e amorosa. Não dá, mas que uma mulher tem que ser as duas coisas. Porque só altiva fica soberba, chata. E amorosa demais fica um pouco monótona. E que você é uma pessoa que une as duas coisas. Ele agradece, diz que tem realmente uma esposa que tem o teu perfil em casa e que ele te admira muito. Mas, assim, é algo que te define demais, né? E eu queria trazer, porque a hora que eu li isso ali, eu falei assim, gente, isso é a Marília escrito. Outra coisa que eu queria que você me contasse. Você fala ali também da busca incessante por um neto. Que tão logo a passagem do Rafael aconteceu, que você buscava uma ficante, uma ex-namorada, alguém que te dissesse que estava grávida dele. Então, ele ia para a praia, e ficava na casa de amigos e tal. Eu falei, alguma caiçara deve ter engravidado meu filho, porque, né, óbvio, é cheio de hormônios, e eu queria muito um neto. Então, eu fiz procura por certidão, eu falei com todos os amigos dele, enfim. E não fiquei com neto nenhum. Então, agora eu estou Mas fez aguardando. uma varredura. Fez uma Fiz varredura. uma varredura a nível Brasil, né? Porque ele viajava. Aí os amigos assistiam, ele gostava de namorar, gostava de ficar, mas ele não era idiota, né, tia? Os amigos do meu filho falando. E eu só sei que a gente dá muita risada até hoje, assim, quando a gente lembra dele. Eu acho importante as pessoas lembrarem dos entes que foram antes da gente, entendeu? Embora. Porque senão, no começo, a própria minha família não conversava muito comigo sobre o assunto, porque falava que eu ia sofrer. Não, eu vou sofrer se o meu filho for apagado da memória de vocês. Eu não vou sofrer se vocês lembrarem que ele amava crepe, fininho, que ele gostava de um bom As pessoas filé. têm medo de falar e você começar a chorar, e aí as pessoas não sabem como reagir. É um momento que ele é difícil também para as pessoas que estão próximas, porque elas têm medo de te magoar. Então elas É não sabem como lidar, elas não sabem como verdade. tratar a situação, né? É verdade. Mas eu só sei que tudo o que acontece com a gente, primeiro, eu tenho a fé
e a certeza que tem uma explicação. Então, isso me tranquiliza, porque quando eu subir lá, espero ficar na mesma nuvem do Rafael, ou numa próxima, para não ser muito invasiva. Vizinha, no mínimo. No mesmo quarto de nuvens, né? Eu entendo, putz, é por isso que aconteceu tudo o que aconteceu. Isso, para mim, é uma coisa que eu acho que vai ter uma explicação. Que as pessoas que Sem eu dúvida. conheci, as pessoas que eu conheço hoje, a vida que eu levei, as pessoas com que eu trabalhei, tudo isso é importante, entendeu? Eu acho assim que tem uma amiga que perguntou quanto tempo você ficou de Ia luto. falar dela, Natalina, isso Eu mesmo. acho que foram uns 2 anos que é mais forte, tá? E depois a coisa vai se amenizando, mas você passa pela negação, você passa pela raiva, até uma hora que você se acomoda, não que se acomoda e fala, põe na estante que já está resolvido, no arquivo. Não, mas você tem uma resposta mais inteligente, uma resposta mais proativa, você consegue concatenar melhor as coisas e você consegue ir adiante, você entende? Porque antes eu ia adiante meio no moto contínuo, no tem que ir. No De piloto repente, automático. quando você se enxerga poderosa como você é dentro das suas limitações, mas você está viva, está respirando, o sangue bate, o coração está pulsando, eu tenho ainda vida em mim. O que eu vou fazer com essa vida que ainda tem em mim? Que não deixa de ser uma homenagem para o meu filho, cara. Também, não é? Sem Então, dúvida. então, vamos adiante. E quanto aos netos, eu espero que as filhas do meu marido, do Jaime, um dia, não agora, por favor, meninas, elas são novas, me presentem com a possibilidade de eu ser uma vozinha postiça. Eu já sou tia Mas você postiça. vai ser uma avó, Marília, totalmente incomum. Uma avó bárbara, diga-se de passagem, porque Tem uma amiga minha perguntando aqui se eu fiz isso, você Vitória, procurou agora. alguém que faz psicografia? Isso mesmo. Grazi, vamos ser avó junto assim. Deixa eu te falar, a Grazi é uma querida, querida. Ah, eu Deixa não eu te vi falar aqui. uma Ah. coisa, ela está aqui embaixo. Aham. E olha que eu sou míope e consigo ler, hein? Que vem os netos. Eu, Zetos, Na é isso aí. época certa, Grazi, pelo amor de Deus, que o Jaime falou que só quando ele for mais velho, que agora ele é jovem. Bom, vamos falar da psicografia. Eu tenho uma tia que é espírita e ela me presenteou com uma carta do meu filho. E eu respeito. Eu sou amiga de budista, sou amiga de cristão, né? Evangélicos, enfim. E eu li. Mas não era o meu filho, para mim não era. Por quê? Eu Você acho não viu ele ali, você não sentiu ele ali. eu não Uhum. senti naquelas palavras. Respeito, acolho, fico muito grata pela gentileza, mas não sei, não, entendeu? Não bateu em mim. Porque, óbvio, eu fui falar com minha amiga do Centro de Dharma, a Bel, e eu falei, Bel, existe a chance de quando eu morrer, meu filho está encarnando? Isso porque eu não acredito nisso. Mas vai que acontece, né? Então, assim, eu estou subindo para um elevador, ele está descendo na Tá mesma descendo. hora e a gente encontra. Olha as perguntas que eu fiz. Ela falou, não tem a menor chance. Fica tranquila, que você vai encontrar o Rafael. Então, assim, eu fui em várias histórias, em religiões diferentes, mas eu me sinto mais acolhida na católica. Eu fui criada dentro do Sim, catolicismo. faz mais sentido para você. Uhum. Faz mais sentido. E eu fui conversar com um padre amigo meu, que eu tenho vários amigos padres, graças a Deus. E um deles falou o seguinte para mim: Marília, essa vida é linda, mas é uma prisão corpórea, você concorda?
Eu pensei um pouco, concordo. Faz de conta que você estava presa com seu filho e o delegado chegou, abriu a porta da cadeia e falou: ele vai ser liberto antes de você. Como você se sentiria? Tapa na cara número 29, né? Falei, acho que aliviado. Então, sinta-se assim, minha filha. Então, é por essas e por outras que eu tô viva. Porque eu me agarrei nisso de tal forma, podem falar que é muleta, pode falar o que for, é o que eu falei. A dor é minha, eu faço Eu encaro como eu quiser. como eu quiser. Então, essa. E outra coisa, eu acho importante que as pessoas, no começo, eu era a mãe que perdeu um filho. Então, todo mundo falava comigo e falava, puxa, deve ser tão difícil. A única conversa era essa. Era entre irritante e me enclausurava um pouco, porque eu falava assim, o resto da vida é você a mãe que perdeu um filho, só. E hoje eu sinto que eu sou também, obviamente, uma mãe que perdeu um filho, mas eu sou tão mais do que isso. Eu escolhi. Tantas outras coisas. Você entende, meu anjo? Então eu acho que é por aí. Resumo da ópera. Procure terapeuta, tá? Tem vários, vários. Que são especializados, você comentou, né? Especializados em luto. Luto. Ou procure no Google, tem grupos que é legal ter essa história do espelho. Você vê que você não é a única pessoa, que você está presa numa história que só você vive. Não. Existem pessoas também que vivem isso ou viveram e como que elas conseguiram agora passar batom, as mulheres, né? Muita mulher pergunta para mim, na época que mais lá para trás. Mas, Marília, eu quero chegar no ponto de passar batom que nem você, que agora eu não consigo. Eu não consigo fazer mais nada. Então, eu acho importante você ter um grupo que te apoie. Terceiro. Isso traz um conforto, traz uma sensação de pertencimento, aonde você pode falar e conversar sobre o que te aflige. Mexa nas coisas do seu filho ou filha, ou da pessoa que você perdeu, quando você puder mexer. Respeite. Eu mexi, eu acho que até precocemente, porque eu quis dar algumas coisas para os amigos do meu filho. Então, eu dei uma camiseta para o Jody, dei um disco para o João, um disco não, um CD, sei lá o que eu dei para ele. Eu dei um quadro do quarto dele para não sei quem. Então, assim, mas tenha tranquilidade que isso é confortável para você. Se não, espere o tempo, entendeu? Outra não se coisa, cobre, não se cobre. Não se cobre. E eu acho assim, alimente as boas lembranças. Alimente as boas Seja lembranças. grato ao que você viveu, né? Cara, tem gente que não ficou... Tem gente que perdeu o filho na barriga. Tem gente que nunca engravidou. Tem gente que tem o filho, mas não liga para o filho, não tem um relacionamento. Sabe? Tem tanta coisa esquisita nesse mundão. Eu tive um filho bacana, eu vivi com ele, eu briguei com ele, eu beijei ele, eu fiz monólogo, eu fiz tudo com ele. Então, cara, eu sou uma abençoada, não é? Então, eu acho que é por aí. A gente vai tateando a vida, de repente você começa a arrumar alguns cajados, de repente você percebe que você pode aposentar bem galinho o cajado que você está já conseguindo se virar, de repente você está conseguindo ir em frente. E a vida se impõe. Marília, hoje, o que te move? A minha fé. É essa certeza. A minha fé. Para a gente concluir a nossa live, que nós já estamos aqui inebriados em você, já tem 52 minutos. Então eu vou ter que me direcionar para o fim, porque com 1 hora o Instagram derruba a gente, mesmo que a gente não queira. Ele é implacável. Tá, pra você, hein? Hã?
É ruim de alguém derrubar você, hein? Nós, né, mulheres poderosas, que eu só estou trazendo aqui, eu disse para o pessoal que está nos assistindo, mulheres de fibra, mulheres que realmente têm muito a nos ensinar e têm muito a passar. Não é qualquer mulherzinha que entrou nessa live de Dia das Mães, não. Super você, as pessoas todas que chegaram aqui. Eu acho que essa live vai dar para ficar salva, né? Sim, eu vou salvar e aí o link dela vai para a bio, né? Então, tão logo eu consiga salvar, daqui a umas 2, 3 horas ele tá na bio aqui no Instagram e eu vou te disponibilizar para você também repassar para os teus inúmeros amigos que eu vi ali pelo Facebook que perderam, mas que querem assistir. E outra, Marília, mais alguma mensagem? Oi. eu queria agradecer a Ceneide, que está aí, é uma psicóloga querida, e a gente vai tomar café. Aliás, eu tenho que tomar café com tanta gente que eu acho que eu vou mudar café, almoço, jantar, brunch. Minha, gente, eu quero matar a saudade de muitas e muitas pessoas muito queridas. Natalina, beijo lá da Lapinha. Enfim, eu amo todos vocês, eu agradeço cada um que esteve aqui hoje e que esteve na minha vida, tá? Vocês são muito queridos, muito importantes e escolham serem as melhores pessoas para vocês e para o mundo. Cuidem-se bem. A vida é uma bênção, mesmo quando a gente não percebe. Tá bom? Um beijo. Marília, quero te agradecer demais pela tua participação. A quantidade de mensagens aqui elogiando a live, dizendo o quanto você é inspiradora, não terminam. Eu quero te agradecer por você ter topado participar desse projeto. A Jennifer, que é a mãe que vai conversar conosco no domingo que vem, acompanhou a live inteira e também ficou totalmente emocionada aqui, que ela disse. Então, no domingo que vem, a nossa quarta live de Dia das Mães vai ser com a mãe guerreira, que é a Jennifer Gotardo, que passou, ela tem 2 filhinhos, o Daniel de 2 anos e 7 meses e o Fefe, o Felipe, que acabou de fazer 1 aninho. O Felipe nasceu com cardiopatia congênita e ela passou, durante 1 ano, o hospital foi a segunda morada dele. O pessoal do Pequeno Príncipe foi a segunda família. E tem 1 mês que eles foram para casa. Então, Ah, no domingo que agora, vem, uau! linda. Então, no domingo de Dia das Mães, ela vai vir conversar com a gente e vai trazer mais uma história de força, de batalha, como a Marília. Esperamos que vocês possam aproveitar e trazer, né, esses insights, realmente esses depoimentos tão inspiradores para a vida de vocês, que consiga ajudar todos de alguma forma. E outra coisa rapidinho, quem precisar, quiser, necessitar, conversar comigo, abrir o coração, às vezes, sabe? É Marília Keller 1 no Instagram e Marília Keller no Facebook. Aí eu passo Marília Keller, Keller é Keller. isso. Aí a gente pode conversar, porque às vezes tem gente que quer falar mais, entendeu? Então eu acho Quer importante, conversar? estou aberta para dentro do meu tamanho, né? Abraçar vocês, tá bom? Beijo, Linda a Mela. tua atitude. Obrigada de coração. Um beijo, pessoal. Até semana que vem e boa semana para todos. Beijo, beijo, beijo. Tchau. Tchau, Luciana. Tchau.